Um tempo atrás aí eu fiz um vídeo falando sobre o desinteresse dos profissionais de saúde pela desautonomia. Eu acho que aqui nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre isso, mas não especificamente sobre desautonomia, sabe? Eu acho que cabe para outras condições também, porque é muito sobre o desinteresse pelo paciente. A gente vê aí, né, na nossa rotina, no nosso convívio, que essas reclamações do descaso do profissional pelo paciente está cada vez mais comum, está cada vez mais rotineiro nos consultórios e não só quando se trata de SUS, mas também nos particulares, principalmente quando a doença ela não é uma doença comum, ela é uma doença mais rara, uma doença mais desconhecida, ou que não existe um grande apelo aí da mídia sobre ela. E aí nesse vídeo lá atrás eu perguntei se as pessoas tinham interesse em ouvir um caso que eu tinha para contar que eu passei dentro de um consultório. Eu até vou deixar esse vídeo aqui no card para se alguém tiver interesse em assistir. Essa experiência foi com um cardiologista quando eu estava aí nessa questão de descoberta da desautonomia. Vale ressaltar que a ideia é abordar essa temática aqui no vídeo, mas de forma alguma é atacar esse profissional em particular. Mencionar o nome dele ou qualquer coisa do tipo, porque essa foi uma experiência minha, que eu tive pessoal. Isso não quer dizer que esse médico ele vai ter essa mesma postura, ele vai dar uma experiência negativa para todos os pacientes dele. Às vezes, para outras pessoas, em outros casos, ele pode ser um excelente médico. Eu acho que isso nem é só uma questão de ética, né, mas é uma questão também de bom senso. A gente ter muito cuidado quando a gente vai falar sobre isso, expor as nossas experiências pessoais com profissionais aqui na internet. Porque, pelo menos no meu caso, não foi um erro grave, o médico não cometeu um erro sério. Simplesmente tiveram divergências aí do que eu buscava nesse profissional e do que ele tinha para me oferecer. Porque às vezes a gente sai do consultório muito pé da vida, né? Eu entendo porque eu tava assim também, eu fiquei assim também. E aí a gente às vezes quer extravasar aquilo ali, quer esbravejar mesmo na internet. Só que às vezes você acaba manchando a carreira desse profissional de uma forma injusta. Eu digo injusta porque isso é muito particular. Eu já ouvi por aí pessoas falarem muito bem de um determinado profissional e quando eu fui, eu não gostei, não serviu para mim. E da mesma forma o oposto, né? Já teve pessoas que falaram muito mal de determinado profissional e quando foi a minha experiência eu achei ele muito bom. Então eu tive algumas experiências aí em consultórios, assim como muitos de vocês, negativas, mas uma me marcou muito, que foi a desse cardiologista que eu vou contar aqui. Porque a experiência negativa de chegar no consultório, o médico não saber o que é desautonomia, não saber o que é Ehlers-Danlos, isso aí eu já nem conto como uma experiência negativa, porque é meio que o meu padrão, a maioria dos casos. Eu acho que 99% das vezes eu chego num consultório, um novo profissional de saúde, e ele nunca ouviu falar disso. Mas não foi o caso desse cardiologista. Muito pelo contrário, o cara, ele entendia muito de desautonomia, inclusive foi uma indicação, ele é referência aqui na região sobre isso. E de fato, na primeira consulta, eu saí super feliz, assim, muito satisfeita, pensando, nossa, finalmente eu encontrei um médico que entende de desautonomia, que entende de hipótese, que vai poder me ajudar, quem sabe agora eu consegui encontrar um médico que vai me acompanhar por um longo período. Ele foi simpático, foi educado, foi muito firme, mas educado. Eu não tenho problema com médico firme, sabe, com profissionais que são mais diretos, objetivos, de não fazer muito rodeio, sabe? Porque às vezes tem profissional que ele não fala assim muito a real, ele não é muito direto, fala muito manso, e acaba deixando ali uma frouxidão, sabe, para o paciente escapar. Pacientes assim como eu, que às vezes não levam as coisas tão a sério, acaba não dando muita relevância para aquilo. Tipo, sai do consultório, vida que segue, parece que nem foi no médico. Eu acho que os dois extremos são ruins, né? Tanto o profissional que ele é muito firme, ele é muito duro nas palavras, tão direto que chega a ser grosso, inflexível, intransigente, e um profissional que é muito good vibes, que não parece estar nem aí se o paciente vai fazer ou não o que ele está falando. Tá tipo, ah, dane-se, eu fiz a minha parte. Na minha opinião, um bom profissional é aquele que ele domina o quadro, às vezes não domina, mas se dispõe a isso, se dispõe a estudar o seu caso, e também muito humano. Tem respeito pelo outro, que sabe que está ali diante de uma outra vida, que traz uma outra bagagem, outros conhecimentos, outras experiências, carregando um sofrimento e buscando nele uma segurança, um auxílio. Esse médico, esse cardiologista, ele dominava muito o assunto, ele me tratou muito bem, fez várias perguntas, viu todo o histórico, se inteirou mesmo da condição, né, de como eu carreguei aquilo durante a vida, o que eu apresentei de sintoma lá atrás, me avaliou clinicamente, fez o teste físico ali, clínico, né, da POTS, que não é o tipo de teste, que é em consultório mesmo, que a pessoa ela verifica a sua pressão e os seus batimentos deitado, depois em pé. Ele viu meu tilt test também, que eu já tinha feito, viu outros exames. E no final de tudo isso, ele prescreveu as medicações que ele achava que eram as mais corretas para o meu caso. Fez várias recomendações daquelas que a gente conhece bem para a desautonomia, do estilo de vida. Na época eu estava muito ruim da minha parte muscular, estava perdendo peso, então me encaminhou para fisioterapia, para nutrição. Ele fez um bom trabalho. Sempre frisando que a desautonomia, que o meu quadro não tinha cura,
que eu precisava levar aquilo a sério, dar valor para essa condição, e que se eu quisesse melhorar, eu tinha que fazer o que eles estavam mandando eu fazer. E beleza, era o que eu estava procurando, eu estava realmente buscando por isso. Eu estava disposta a fazer o que eles estavam me pedindo. Eu saí dali, comprei as medicações. Só que assim, gente, eu sou uma pessoa que eu penso muito, eu penso demais, às vezes até demais da conta, sabe? Então eu não sou aquela criatura que sai do consultório julgando como verdade tudo o que foi dito pelo profissional. Eu tento pesar as coisas e avaliar se realmente aquilo ali fez sentido, se tá certo. Não acredito só porque ele é médico. Eu leio, busco informações e avalio a minha condição, porque eu acho que, por mais que o médico ele entenda muito da teoria, ninguém sabe melhor como funciona o meu corpo do que eu mesma. Principalmente quando a gente está falando de desautonomia, levando em consideração que muitas vezes um corpo de alguém com desautonomia ele não reage da forma que é esperado, que é normal. Então vamos lá, uma das medicações que ele me prescreveu foi a fludrocortisona, o que foi ótimo, me ajudou muito, me ajuda ainda, eu continuo tomando remédio. Só que a dose que ele passou não é a dose que eu uso, porque não deu certo. Como o gato escaldado tem medo de água fria, e eu já passei mal com diversas medicações, quando eu tomo um remédio, eu começo com uma dose menor, para ver como o meu corpo vai reagir, para evitar possíveis efeitos colaterais muito fortes. Então não foi diferente com a fludrocortisona, eu comecei com a metade da dose que ele me passou. A fludrocortisona, ela aumenta a pressão, a ideia dela é aumentar a pressão arterial, quando usada nesse caso, no meu caso de desautonomia de intolerância ortostática. O que ela faz para evitar as síncopes. Teoricamente, não era para ela mexer no ritmo cardíaco, não é para ela aumentar a frequência ou diminuir a frequência cardíaca. Teoricamente. Mas como cada organismo é um organismo, no meu caso, mexeu. Pelo menos lá no início, quando eu comecei a medicação. Depois estabilizou. Quando eu tomei, eu me senti muito bem, eu me senti ótima. Eu estava até assim super feliz, porque eu nem me lembrava mais como é que era a sensação de eu me abaixar sem sentir taquicardia quando eu levantasse. Porque sei lá qual foi o mecanismo, qual foi a causa, mas ele aliviou a minha taquicardia nesse primeiro momento. Ele reduziu bastante a minha taquicardia. Mas eu ainda tinha que chegar na dose que ele tinha prescrito e também eu tinha que usar o beta-bloqueador que ele deu em conjunto. Para quem não sabe, um beta-bloqueador, ele diminui a frequência cardíaca, então ele é bem usado em taquicardias, Só que ele, para isso, ele também mexe um pouquinho, ele pode reduzir a pressão. Eu morrendo de medo de qualquer coisa que reduza a minha pressão, não tomei o beta-bloqueador. Eu fiquei com muito medo, porque eu pensei, nossa, eu usei a fludo, diminuiu a minha taquicardia, diminuiu a minha frequência. Então, para que eu vou botar o beta-bloqueador agora? Será que não vai dar ruim? Será que ele não vai baixar mais ainda a minha frequência cardíaca e eu vou passar mal? Eu resolvi, então, não tomar. Mas aumentei a dose da fludrocortisona como ele tinha mandado. Quando eu fiz isso, meu bem, cara, eu fiquei muito ruim, porque reduziu mais ainda os meus batimentos cardíacos. E aí eu comecei a ter aquilo que eu não tinha antes, que era a bradicardia. Ele foi para 42. Eu me lembro assim, que essa foi a hora assim que eu botei o oxímetro para ver o que estava acontecendo, porque eu estava passando mal. Eu lembro até que era de noite, e eu estava passando tão mal que eu pensei, caramba, será que eu vou ter que ir para o hospital? Porque eu estava sentindo uma coisa que era desconhecida até o momento para mim. Eu estava acostumada até meus batimentos ali, 120, eu estava tranquila. Então, quando ele foi para 42, nossa, para mim assim foi nessa casa ali dos 40, na faixa dos 40, eu me senti muitíssimo mal mesmo, eu nem sei explicar o que era aquilo. E isso é muito particular, porque tem gente que fica bem com 50, 40 e poucos. Mas aí o que vocês acham que eu fiz no dia seguinte? Claro, eu reduzi novamente a dose da medicação para aquela dose que eu estava tomando inicialmente. Eu tinha me sentido bem. Mas eu mandei uma mensagem para a secretária relatando o que tinha acontecido e o que eu fazia diante daquilo. E ela me respondeu o retorno do médico, dizendo que era para fazer o que ele tinha mandado. Eu não fiz. Moral da história, eu não fiz. Eu tinha retorno marcado, eu não tomei o beta-bloqueador e eu não aumentei novamente a dose da fludrocortisona. Eu fiquei naquela que eu estava me sentindo realmente melhor, que era isso, era esse o meu objetivo. Quando eu cheguei para o retorno e relatei o que tinha acontecido, aquele médico respeitoso, humano, foi pro beleléu. Sabe o dono da verdade? Foi o caso. Simplesmente ele não me deixava falar. Eu tentava explicar, contar tudo o que tinha acontecido e ele ficava repetindo igual um maluco. Eu não acredito em você, eu não acredito em você. Porque a fludrocortisona ela não faz isso, ela não mexe nos batimentos cardíacos. Ela é só para aumentar a pressão arterial, então eu não acredito em você. Não é possível que ela tenha diminuído os batimentos. Você não quer melhorar? Então como você quer melhorar se você não faz o que eu mando? Aí a minha mãe que estava junto, reafirmou tudo que eu já tinha falado para ele. Ela disse, doutor, ela realmente passou mal, os batimentos baixaram bastante. E ele virou e disse, eu não acredito na senhora. Eu estava sentada com o oxímetro, Ele botou o oxímetro para ficar ali avaliando. E
tava tranquilo, né? Os batimentos estavam ali por volta de 70, 60 e poucos. Quando eu me levantei, os batimentos aumentaram. Só que eles aumentaram, assim, eu lembro que eu olhei, eu acho que estava 118. E pra mim aquilo ali era uma vitória, porque até então ele ia pra 140, 160 e eu me sentia mal. Então tava tranquilo pra mim, né? Tava suave. E aí ele, ó, tá vendo? Eu tava olhando, tu sentada tava uma coisa, quando tu levantou, olha, os batimentos aumentaram, então não melhorou, não é o que você tá me dizendo. Aí mesmo que ele deu xilique. A minha mãe perguntou na saída, ela disse, doutor, mas se ela tomar então a medicação, como o senhor está dizendo, e ela passar mal, os batimentos realmente baixarem muito, o que é que ela faz? Aí ele olhou e disse, então você vai no pronto-socorro e se os batimentos realmente tiverem 42, você me avisa. Cara, eu fiquei, sabe assim quando você fica tipo perplexo, sem reação, do tipo, não tá acontecendo, não é possível. Eu não sei em que mundo que ele vive, mas aqui na minha cidade, meu bem, tudo que eu não quero é precisar do pronto-socorro daqui da minha cidade, sabe? Se ele, inclusive, conhecesse o pronto-socorro daqui, porque ele não era da minha cidade, se ele conhecesse o hospital daqui, o pronto-socorro nosso, ele nem ia dizer, não faz nada que arrisque você ir pra emergência. Gente, ele não acreditou, mesmo no que eu tava contando. Tipo, é tão absurdo. Falando sério, sobre a postura desse profissional, eu nem preciso fazer comentários, né? Eu acho que a coisa ela fala por si só. É lamentável. Agora, sobre a conduta médica dos remédios, a teoria, ela é uma coisa. Quando você pega essa teoria e coloca na população em geral, não quer dizer que 100% da população vai responder exatamente como está ali bonitinho na teoria. Porque existem as particularidades de cada um. E às vezes alguém não vai responder conforme o esperado. A medicação, ela não tinha como efeito, como resultado, baixar os batimentos cardíacos. Mas ela baixou. E daí, como? Não sei. Vamos ver o que foi que aconteceu. Vamos estudar o meu caso, o que acontece comigo, que pode ter levado a isso. O que ele me garantiu é que isso era da própria desautonomia, porque a desautonomia faz isso. Ela tanto pode dar taquicardia como bradicardia. Acontece que eu vivo há anos com isso. E, gente, eu nunca tinha sentido aquilo. Eu nunca tinha baixado os meus batimentos assim. Como o meu corpo funciona com a desautonomia é justamente o oposto, é a taquicardia no meu caso. Então, quando eu tiver aquilo ali, é uma coisa que chama atenção. E o que eu tinha feito de diferente? Tomado a medicação. Se eu estava dizendo que eu passei mal com essa situação, com aquela dose, cara, acredita no paciente, acredita no que eu tô falando. O que é que eu ganharia mentindo pra ele? É até ridículo, porque o meu objetivo era melhorar. Eu estava feliz da vida, porque na dose que eu estava tomando, que eu tomei, né, metade no caso do que ele recomendou, eu estava me sentindo bem, era isso que eu queria, então era para ele ficar feliz por mim e avaliar como é que a gente ia fazer diante daquilo e não ter feito o que ele fez. Eu acho que essa é uma falha muito grande da medicina, né? Ela olhar para o paciente, ela enxergar ele somente com a doença do livro, sabe? Enxergar só a teoria. E não é assim, uma mesma doença ela pode se comportar de formas diferentes em duas pessoas. Principalmente se tratando de desautonomia, que a gente está cansado de saber que é assim. Eu amo a ciência, eu acredito na ciência e eu acho que os médicos devem estar embasados nela. Mas para fazer ciência, você primeiro tem que assumir que não há certezas, que as coisas elas podem mudar. Foi uma pena que aconteceu, eu achei lamentável a postura do médico, é claro que eu não voltei mais lá, eu nem pretendo. Eu espero realmente que ele comece a agir de forma diferente na carreira dele, que ele tenha mais respeito pelos próximos pacientes que ele vai ter, e que antes de enxergar a doença, ele enxergue a pessoa que está ali diante dele. Porque o médico, ele é para isso, ele não é para tratar a doença, ele é para tratar a doença num indivíduo. Se você também tem uma experiência braba dentro de um consultório médico, deixa aqui embaixo um beijo. Tchau!